Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estou voltando aos meus vídeos. Eu imagino que vocês estavam muito aflitos, esperando o meu próximo vídeo, porque eu demorei para fazer, porque eu encerrei, na verdade, os vídeos do meu livro. Então, eu voltei por causa disso, né? Porque eu imagino que vocês estão muito, tensos aí, aguardando que eu volte a fazer vídeos, né, pessoal? Com certeza. Então, mas eu agora, como eu encerrei o livro, eu vou só voltar e comentar assuntos do momento à luz dessa visão do meu canal, que é o quê? Vou fazer um pequeno resumo. É uma visão que diz assim, que se tu olha, por exemplo, as coisas sob o ponto de vista da economia, tu não consegue hoje compreender muito bem a economia. Se tu olha a filosofia, também tu não consegue entender os fatos de hoje muito bem pela filosofia tradicional. Se tu olha pela história, também não. Mas se tu mistura essas coisas todas, filosofia, história, economia, tu consegue compreender o que está acontecendo de outra forma. Então aqui é um canal que às vezes eu gaguejo, vou para lá, vou para frente, vou para trás, às vezes me atrapalho, às vezes falo uma coisa errada, certo? Mas detalhezinhos, né, pessoal? Detalhezinhos, detalhezinhos. Detalhezinhos não interessa. Interessa é a visão do todo, para essa filosofia que eu faço aqui nesse canal, certo? Quem quer uma coisa muito bonitinha, que diz que a gente é certo e os outros lá estão errados, vá procurar em outro canal, porque não é aqui, certo? Isso é geral hoje. A pessoa de esquerda diz que o cara da direita tem que, em certo sentido, desaparecer do mundo. E o da direita diz mais explicitamente que tem que matar mesmo o pessoal da esquerda. E eu acho que não é por aí. Eu acho que, na verdade, a gente tem que tentar se colocar acima disso tudo e compreender as razões de cada um. E isso não significa que tu não deva ser de direita ou ser de esquerda. Pode ser de esquerda, pode ser de direita. Basicamente, esquerda significa assim, eu acredito num outro mundo possível. E o cara de direita diz, não, o único mundo que existe é esse aqui mesmo. Para de viajar e vai trabalhar. Tipo assim, os pensamentos originais de direita e esquerda são esses. Hoje eles estão meio deturpados. Bom, então o meu canal é isso aí, né? Eu tento olhar e por isso que as coisas se misturam e às vezes acabam lá no Gênesis, né, pessoal? Lá na primeira expulsão que o ser humano sofreu quando ele foi expulso de um estado em que ele vivia num paraíso. É como se fosse a criança que nasce, ela enfim pode estar cagada, mas ela acha maravilhoso, certo? Depois ela se torna adulta, ela vai aprendendo a falar e ela sente saudades daquele período, que era realmente paradisíaco e ela nem lembra mais. A humanidade é exatamente esse processo que passou pela minha hipótese, E ela terá que voltar de novo àquele estado que eu digo que é o lugar da verdade, onde ela vai ter poder para realizar tudo o que ela quiser. Só que ela teve que passar tudo isso e mais alguma coisa para saber o que ela quer. Essa é a minha hipótese central, certo? Bom, então vamos à luz dessa hipótese central, dessa maneira de pensar o mundo e a realidade, analisar um fato que está ocorrendo hoje, que é a eleição nos Estados Unidos, certo? Bom, lá se defrontaram os republicanos e os democratas e ganhou, graças a Deus, né, o Biden, né, porque eu sou de esquerda, né, e eu também, se prejudicar o Bolsonaro, eu fico feliz, certo? Apesar que eu entendo as razões do Bolsonaro, mas eu sou de esquerda, muito bem. Ganhou o Biden, e aí o que acontece? O que é? Vamos ver o que está por trás de tudo isso. As diversas coisas que estão por trás dessa eleição nos Estados Unidos, sob o meu ponto de vista, claro. Pega assim. Primeiro, democratas e republicanos. A gente pode pensar, são dois nomes, inventaram dois nomes. Porque aqui no Brasil, assim, os caras botam nome no partido, assim, não tem sentido nenhum. Aliás, às vezes o sentido é inverso. É para empulhar mesmo, né? É democrata e os caras são ditador. Não sei o quê. Não, lá tem algum sentido, tem algum sentido. Eu não sei se isso foi pensado ou não, mas tem algum sentido. Porque democracia surgiu primeiro em Atenas, certo? E ela surgiu de uma forma de quase um democratismo, assim. Os cidadãos de Atenas se reuniam em assembleia e decidiam. Mas não existiam só cidadãos lá em Atenas, existiam escravos e tal. Mas os cidadãos, né, então se reuniam lá e decidiam. E quem falava melhor ganhava. E o Sócrates, por exemplo, que era daquele tempo,
dizia, isso não vai dar certo. Porque o cara lá fala bem, mas ele não entende coisa nenhuma. E às vezes ele leva a multidão por um caminho que é uma furada. Enquanto que outras polis aí, ele estava falando possivelmente de Esparta e outras, são comandadas por oligarquias, uma família, né, que comanda, certo? E não sei se vocês sabiam, mas Esparta, os cidadãos de Esparta, eles não tinham direito nem de decidir como organizar as coisas dentro de casa. Era uma ditadura do ponto de vista de hoje, né? Porque era um estado militar, eles tinham que estar sempre voltados para a guerra. A liberdade naquele tempo era conquistada mediante a guerra permanente. Liberdade da polis não ser escravizada pelas outras polis. Bem entendido, certo? Então Esparta era um estado militar, comandado por uma família, e entrou em guerra com Atenas, derrotou Atenas, Sócrates, portanto, tinha razão, e acabou com a democracia. Depois a democracia reapareceu de outra forma, na forma de uma res pública, em Roma, certo? Por que res pública? Contraponto com a oligarquia, porque a oligarquia é res de uma coisa de uma família, ou coisa de um líder militar, Gengis Khan, sei lá, que tomou, né, e é o imperador, sei lá, né, e a res pública é do cidadão, certo? E então, mas com instituições, Senado para controlar, dar o último controle, o imperador lá pelas tantas, né? O governante até um ponto depois se tornou imperador, uma instituição também, e os tribunos da plebe, papapá. Não era qualquer um da plebe que ia lá falar, tinha os tribunos da plebe, então era uma democracia controlada por instituições. Então isso está por trás dos partidos nos Estados Unidos, porque o partido republicano ele é mais conservador, ele tem aquela visão, não é assim o populacho que manda, né? Que era, em certo sentido, aquela mesma visão que eu falei para vocês da Alemanha, da Áustria, daqueles países que fizeram guerra contra quem? Contra a Inglaterra, a França, mas o objetivo principal da guerra era a França e a Revolução Francesa, que trazia essa democracia, esse democratismo, essa coisa decadente, porque o próprio Hitler queria que a Inglaterra ficasse do lado dele, mas a Inglaterra, no final, pendeu para o lado da democracia, digamos assim, né? Então, essas duas visões de mundo, elas são visões sempre permanentes, sempre existentes. A direita é mais republicana, a esquerda é mais democrática, grosso modo, né? E esse mesmo embate ocorreu nos Estados Unidos na Guerra de Secessão. Então, os Yankees do Norte, democráticos, herança da Revolução Francesa, burguesia industrial, comercial, contra quem? O povo mais conservador do Sul, republicano, não é coisa de chinelão, tem que ter os caras que comandam, porque se deixar na mão do povo, eles guerrearam entre si. O que aconteceu? A burguesia, ela derrotou a classe da aristocracia agrária. Por quê? Esse pessoal mais conservador, ele está vinculado ainda à aristocracia agrária, quer dizer que é o feudalismo. Ainda era o mundo do feudalismo era um mundo mais de acordo com esse pensamento das elites comandando o senhor feudal, papapá. E o que estava no fundo por trás da Guerra de Secessão? Vencida pelos Yankees. Então, grosso modo, pelo pensamento dos democratas, que submeteram o pensamento dos republicanos, que era uma aristocracia agrária. O que estava por trás? Que disputa? Tinha várias disputas. Disputas de mundo, né? Disputas de concepção de mundo. Mas, economicamente, a disputa que estava ali é pelo excedente. Pelo excedente. Porque uma sociedade, tu diz que ela é feudal ou capitalista ou eventualmente socialista. Como que tu determina isso? É por quem fica com o excedente. O que é o excedente? É a riqueza que vai se acumulando. Tem um pessoal que não acumula nada. E tem outro pessoal que vai enriquecendo, vai acumulando, vai acumulando. No feudalismo, o excedente ficava com os senhores feudais, né? No capitalismo, passou a ficar com a burguesia, que é o quê? Comércio e indústria.
Então, nos Estados Unidos foi essa luta pelo excedente. O que aconteceu? A burguesia, que já tinha galgado um degrau na Revolução Francesa, e aí ficou equilibrado. Burguesia com aristocracia agrária ali, no tempo que eu falei, né, da Belle Époque, certo? A Alemanha louca para vir para cima da França, e a França aqui com o maior exército do mundo, né? Eles se equilibraram um tempo e teve a Belle Époque, certo? E no segundo momento a Alemanha veio mesmo, veio para cima e perdeu, né? Perdeu. Os Estados Unidos entraram, eles já tinham feito essa guerrinha aqui, ele tinha submetido a sua aristocracia agrária aqui, e agora ele assumiu a cabeça do mundo. E a partir daí, o que o capitalismo fez? Ele tirou definitivamente do poder a aristocracia agrária. Ele começou a espremer a produção rural, a tirar o excedente todo que ficava. Por isso que eu já falei para vocês que no tempo da Belle Époque, com a Inglaterra no comando econômico, ela comprava os produtos, ela fabricava lá os produtos industrializados e ela comprava os outros produtos de fora. Comprava aqui da Argentina o trigo, a carne, comprava de Portugal o vinho, enfim, né? De tal maneira que esses produtores de commodities, eles eram países ricos, como a Argentina. E depois da Segunda Guerra, a Argentina começou a empobrecer, porque os Estados Unidos começou a espremer a aristocracia agrária ou o produtor rural e pagar só o necessário para ele produzir e entregar para ele. Vocês me entendem? Então isso está por trás, são as coisas que estão por trás dessa disputa que está lá nos Estados Unidos e está em todo mundo, não está só nos Estados Unidos. O pessoal, por exemplo, aqui de direita do Brasil, se identifica com o Trump. Por quê? Porque ele, na verdade, defende aqueles ideais ainda da aristocracia agrária, do pessoal superior e o populacho, naquele tempo da Belle Époque, né, que era assim, ainda tinha aqueles resquícios dessa hierarquia medieval, né? E quando o mundo está em crise, o que acontece? O passado todo volta. O passado todo volta. Então, até apareceu esses dias um cara aí de direita andando a cavalo, com uma espada, acho que vocês viram. Né? Ele nem sabe, eu acho que do que está fazendo, mas no fundo é a intuição dele disso, daquele tempo glorioso, né? Que tinha uma hierarquia nesse mundo. Bom, e hoje o excedente vai para onde? O excedente será que ainda vai para a burguesia? Então, a partir de 1970, né, e portanto do século passado, começou a haver uma mudança no mundo. Começou assim, uma nova coisa se formou no mundo e que começou a fazer com o comércio e a indústria, que é o modo de produção burguês, ele começou a fazer o mesmo que a burguesia fez com a atividade agrária. Ele começou a adquirir esses negócios e administrar e espremer. Ele foi reduzindo a lucratividade, ele foi otimizando e foi se criando uma bolha de riqueza no mundo que é burguesa, ou será que é da aristocracia agrária, ou será que é dos trabalhadores? Então, ela é de todo mundo. Ela é de todo mundo. Claro que tem os que têm a maior parte dessa bolha, mas ela não é inerente à atividade da burguesia. E nessa linha vem a China, que é um país comunista, que na verdade canaliza o excedente para a população chinesa. E existem lá as empresas, e existe o comércio, e existem os bancos, existem, só que não são eles que comandam. Quem comanda é um Estado que pensa no chinês. E será que as empresas e os bancos estão protestando contra isso? Não, porque eles estão crescendo. Eles crescem. Não param de crescer. Vão crescer mais. E vão ter cada vez mais influência no mundo. O que mostra o que, pessoal? Que o caminho da esquerda não é brigar com empresas, brigar com bancos. É controlar o mundo, administrar o mundo e extrair da produção tanto agrícola quanto da burguesia, extrair o excedente e canalizar para as pessoas que estão num subconsumo. Bom, quanto à eleição nos Estados Unidos, então,
elas representam essas duas visões de mundo. O que aconteceu? Por que o Trump foi eleito? Porque no momento em que o mundo começou a se desfazer, né, as pessoas ficam com medo, né, e elas se agarram no passado, se agarraram nisso, naquela coisa que está mais dentro da gente, né? E ele se elegeu. Mas agora a maioria começou a perder o medo e começou a ver que não vale a pena o fascismo. É uma espécie de fascismo, né, que diz assim: eu me junto aqui, eu sou superior e o inferior. O inferior que se arranje. Que se arranje. Isso é fascismo, né? Tem outro aspecto que está por trás também da eleição nos Estados Unidos, né, que é o seguinte. Como eu disse para vocês, os países, eles têm uma essência, os lugares têm uma essência. Então os Estados Unidos têm uma essência, o Brasil tem uma essência. Essa essência já existia quando o conquistador chegou lá nos Estados Unidos. Vocês me entendem? Então muitas das características que tem lá nos Estados Unidos não são do imigrante que foi para lá, ou do conquistador que foi para lá, mas eram originárias do índio. Por exemplo, essa de só existe eu e mais ninguém era do índio americano, ele era assim. Tanto é que ele não se misturou, muito, quase nada. Aqui no Brasil, ao contrário, o índio, ele estava esperando o conquistador e ele ofereceu as mulheres para o conquistador, ele escravizou índios e vendeu para o conquistador, principalmente o Tupi-Guarani, que era a nação principal, que saiu lá da Amazônia e veio até Buenos Aires, certo? Essa faixa aqui, que vem lá da Amazônia, vem por todo o litoral, acaba lá em Buenos Aires, essa faixa aqui era o Tupi-Guarani. E o Tupi-Guarani, ele se aliou ao conquistador. Ele se aliou, né? E nós somos até hoje assim, né? Nós somos assim, abertos ao estrangeiro, endeusamos o estrangeiro, certo? E entregamos as coisas para o estrangeiro. E lá nos Estados Unidos o índio sempre foi assim, sou eu e o resto não existe, né? E a sociedade que se formou lá, o lugar acabou fazendo ela ser uma sociedade que pensa assim. Então, o Trump e o Biden, os dois pensam assim. Os dois pensam assim. Eles vão mudar? Não, não vão mudar. O mundo é que tem que agir, não em função deles, mas criar uma nova organização do mundo, da qual eles vão também fazer parte, com certeza, certo? Mas qual dos dois, isso que eu queria encerrar, qual dos dois tem mais o temperamento do americano? Qual dos dois? Sempre quem tem mais o temperamento do lugar é o conservador. É o conservador. Por quê, pessoal? Porque o autóctone aqui, o que estava aqui, o índio que estava aqui, ele estava num estágio muito mais parecido com o feudalismo do que com o capitalismo. O capitalismo é uma coisa diferente, é uma coisa que só nasce depois. Só nasce depois. E originalmente, as sociedades eram muito como é a exploração da terra, o feudalismo, as relações de escravidão, um povo escraviza o outro, para quê? Para facilitar a vida dele, né, pessoal? É bom ter um escravo, né? Ele vai trabalhar para mim. Naquele tempo era assim, na antiguidade era assim, na Grécia, em Roma, aqui na América era assim, na América do Norte era assim, na África era assim, em todos os lugares do mundo. Os povos estavam sempre em guerra e o que eles faziam? Quem vencia ficava com as mulheres, escravizava os homens e enfim, né? Então, esse modo que existia aqui na América, de sul a norte, era um modo muito mais parecido com o feudalismo. Então, quando surge o conservador e o fascismo, ele se assemelha mais com aquele mundo da Idade Média, ou melhor, o mundo da Idade Média, ele acaba representando mais aquela coisa mais atávica que tem dentro dos povos, né? Então, o Trump, ele representa mais o temperamento do americano mesmo, aquele que diz, é a América, eu sou a América, e América para os americanos. Eles querem dizer, os Estados Unidos para eles, o resto que isso é errado. Tá, pessoal? Então isso é o que eu vejo na eleição que aconteceu e que, graças a Deus, né, o Biden ganhou. E
mais uma vez eu reafirmo o que eu disse, o mundo está em transformação. Daqui a algumas décadas as coisas vão começar a deslanchar, a gente vai sair desse momento tão conturbado e vai para uma nova organização do mundo muito melhor que a atual. Um abraço, pessoal.